Brasil é um país que tem atraído cada vez mais as startups, empresas inovadoras com custos de manutenção baixos, boas ideias que crescem rápido e geram bons lucros. A crise econômica do país acabou provocando casos de falência e muitas demissões. Com isso, vários trabalhadores optaram por passar de desempregados a empreendedores. Até maio de 2020, existiam quase 13 mil startups no Brasil. O dado é da Associação Brasileira de Startups. Mas será que essas empresas têm o apoio necessário para crescer? O mercado está preparado para recebê-las? Como a legislação brasileira apoia a iniciativa? Essas e outras questões você vai saber no artigo 5º de hoje. A Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações estabelecidas em lei. Diz ainda que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país. E sobre startups, eu converso agora pela plataforma Zoom com a advogada especialista em startups, empresas de tecnologia e inovação, Mônica Rossack, e com o advogado, doutor em Direito Empresarial e Sustentabilidade, Henrico Tamioso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. E antes de começar o nosso bate-papo, eu convido vocês e também aos nossos telespectadores para assistirmos juntos a uma reportagem. Quem nunca ouviu falar nas startups? Aquelas empresas que muitas vezes nascem na garagem de casa, de forma despretensiosa e de repente viram um negócio e tanto. Você não precisa, para começar uma startup, de alugar um cômodo, de comprar produtos, de ter um ponto comercial, de ter estoque. Normalmente você cria um aplicativo, você cria um site, ele começa a vender os seus produtos. É uma organização em busca de um modelo de negócio que seja repetitivo e escalável. Uma organização é um grupo de pessoas. Em busca de um modelo de negócio, significa que ele não existe. Que ele seja repetitivo e escalável. Esse é o sonho de consumo de qualquer empreendedor. Estamos falando de empresas preocupadas em solucionar problemas com a ajuda de tecnologia. Por exemplo, aquele aplicativo de música ou de transporte que conecta passageiros e motoristas. Hugo é administrador, empreendedor e presidente da Associação Brasileira de Startups, criada há quase uma década para fomentar o desenvolvimento desse modelo de negócio no Brasil. Na maioria das vezes, essas empresas possuem tecnologia como veículo para entregar suas soluções, as suas propostas de valor, né? E isso cabe para qualquer segmento. Qualquer segmento hoje, sem exceção, pode pensar em elaborar ou criar um novo modelo de negócio que seja repetitivo e escalável. Doutor Henrico, muitos brasileiros precisaram se reinventar aí nesse atual momento que a gente vive e com isso as startups acabaram ganhando um fôlego extra. De que forma que esse formato de negócios tem influenciado aí no mercado? Bom, Flávia, os brasileiros tipicamente são pessoas muito criativas, né? Nós nos reinventamos constantemente. Agora, falando mais de startups, na verdade é colocar em prática de forma empresarial, de uma forma até escalável, né? Com um modelo que pode ser replicado, não só pela internet, mas de todas as formas, pegar aquela sua ideia e colocar em prática, né? Então, se a gente puder colocar tudo que a gente inventa, tanto para o bem como para o mal, tirando da parte do mal e colocando para o bem, né? Uma ideia, e isso de forma concreta, profissional e tirando lucro sobre isso, né? Seria o formato de uma startup. Então, com certeza, o brasileiro tem que se reinventar, como todas as pessoas, num ambiente até mais de desafios, como a gente vive atualmente, né? E esse desafio agora, sendo colocado de uma forma empresarial, pode muito bem sim virar uma startup. Doutora Mônica, então explica para a gente um pouquinho melhor aí o que pode ser considerado uma startup. Vale para vários tipos de negócios aí? Claro. Bom, na verdade, a gente não tem um consenso sobre o que é startup, né? Existem várias abordagens para definir o termo. A gente tem aí essa ideia de que startups são empresas em operação recente e em estágio inicial, que é justamente um dos conceitos que foi abordado, que foi adotado pelo Marco Legal das Startups. Algumas pessoas entendem que é um modelo específico de empresas. Como startup é um fenômeno dinâmico, a gente não tem essa definição
cunhada, mas a gente tem abordagens que nos ajudam a entender. Na legislação brasileira, a primeira definição que a gente teve foi ali com a Lei 167, né, que adotou o Nova Simples, que instituiu o Nova Simples e que determinou ali, que trouxe um marco falando que era startup. E aí o marco legal justamente traz como inovação, além da definição de startups, como eu disse, ele adotou essa abordagem de empresas de base tecnológica inovadoras que estejam em estágio inicial em operação recente, e ainda definiu ali alguns critérios para que uma empresa com essas características também seja considerada startup pela legislação. Ele limitou a criação dessa startup de 10 anos, né, 10 anos de CNPJ, de constituição formal, também colocou ali uma limitação em relação ao faturamento, que seriam 16 milhões anuais, e essa foi uma das grandes contribuições do Marco Legal. Pois é, a senhora falou aí do Marco Legal e ele entrou em vigor recentemente, né? Vale tanto para startups quanto o empreendedorismo inovador. Além dessas que a senhora já falou, quais são as outras mudanças trazidas por essa legislação? Bom, a primeira mudança significativa foi, de fato, essa definição, que ajuda a gente a, em outras iniciativas, definir melhor políticas públicas para incentivar esse ecossistema de inovação. A gente tem vantagens ou inovações importantes quando a gente fala ali de regime societário, de empresas constituídas como sociedades anônimas, que tinham uma operação que era muito cara para startups se manterem. Enfim, a gente tem uma série de benefícios que foram instituídos pelo Marco Legal. E a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Gostaria de saber como abrir uma startup. Doutor Henrico, é um processo burocrático aí ou é mais fácil? Não, é fácil, Flávia. Pelo contrário do que muitas pessoas imaginam, para você simplesmente abrir uma startup é você colocar em prática, você começar de uma forma, como eu já disse, escalável, de uma forma repetível, né? A colocar aquilo que você tem em mente a executar e depois, se você quiser regularizar a sua participação de uma forma empresarial, a junta comercial, existem várias modalidades de empresas. Você vai acabar, com o tempo, se aquilo der certo, se filiando, se organizando e acaba selecionando um tipo de empresa, né? Agora, para você montar, eu acho muito mais importante, até falar para todos os telespectadores, de simplesmente você começar, iniciar, e se aquilo acabar dando certo, se você conseguir investimento, se você conseguir, de certa forma, o seu modelo de negócio começar a funcionar, aí sim você vai começar a procurar, muitas vezes, um contador, um advogado, a outras pessoas que podem te ajudar naquilo, né? Mas o mais importante de tudo não é a parte burocrática da startup. Nós, da parte de empreendedorismo, inovação, nós buscamos justamente a ideia, estamos buscamente que aquele modelo de negócio seja escalável, recorrente e lucrativo principalmente. A partir dali, a coisa dando certo, vingando, você consegue aceleradores, você consegue mentorias, você consegue muitas pessoas que envolvem esse ambiente para poder te ajudar, inclusive nessa parte burocrática, que é a parte mais difícil, a parte mais chata, né? O senhor falou em lucrativo. Existe limite de renda para uma startup? Então, por mais que, sim, agora nós temos aí algumas certas limitações que a própria, vamos colocar a questão tributária, coloca, né, para startups, principalmente de acordo com o regime de tributação que você escolhe por uma startup, né? Geralmente não tem, a gente não coloca isso como sendo um desafio, ou às vezes até uma limitação de uma startup. Isso depende, então, como eu disse, do regime tributário. Mas você vai poder se enquadrar dentro de simples, dentro de lucro presumido, dentro de lucro real, mas isso aí é um outro tipo de probleminha, tá? Então, se você quer simplesmente colocar aquela coisa, aquela sua ideia, se ela realmente vingar, como eu já disse, ela vai poder sim depois se enquadrar em algum regime tributário e aí sim vai sofrer algumas limitações, daí estão todas em lei. Tanto a lei do Simples Nacional, depois a gente pode pegar também, inclusive, aí, a mais nova lei de 2021, né, que é o Marco Legal das Startups, também lá traz várias diretrizes que acabam até alterando a Lei Complementar 123 de 2006.
Pois é, doutora Mônica, e antes dessa lei complementar de agora, de 2021, quais eram as diretrizes que regiam aí as startups? Qual era o cenário e as principais dificuldades? Bom, na realidade, o que a gente tem, né, é que startups são empresas. São empresas com base em inovação tecnológica, com todas essas características e essa dinâmica especial, mas ainda são empresas. Então, elas eram regidas basicamente pelas mesmas legislações das empresas tradicionais. A gente vê a iniciativa ali do poder público com o Marco de Ciência e Tecnologia em 2016, a gente começando a falar de alguns termos, como por exemplo, incubadoras, aceleradoras, enfim, a gente define alguns termos, a gente começa a tratar do assunto, mas a gente ainda não define startup. Um marco mesmo, a definição vem em 2019 com a Lei 167, e aí a gente fala de startups especificamente, mas as startups como empresas são regidas pela mesma legislação das empresas de modelos de negócios tradicionais. Doutor Henrico, e a parte tributária das startups? É diferente das demais empresas ou varia, como o senhor já adiantou um pouquinho, de acordo com o regime ao qual ela se enquadra? Vai depender, Flávia, do regime pelo qual ela se enquadra, tá? A nossa querida amiga aí, doutora Mônica, também já colocou que pode ser escolhido, tem limitações sim, mas a gente vai acabar dependendo desse regime tributário escolhido, né? Se qualquer tipo de empresa que se filiar a um Simples, ele vai ter limitações ali de um faturamento bruto anual de R$480 mil, né? Aí depois, passando para lucro real, lucro presumido, são valores um pouco maiores, dependendo do caso, mas aí vai depender justamente de como se fosse um estabelecimento de uma expectativa futura de lucro, né? Seria no lucro presumido, ou no lucro real, quando você já tem estabelecido isso como uma regra que é muito difícil para a startup, mas aí o valor geralmente é maior. Então, para todos aqueles que vão começar, que eu acho que é o nosso foco aqui nessa entrevista, é realmente se enquadrar ali inicialmente num Simples. Nós temos várias formas de garantir também investimentos. Esses investimentos também estão na lei, né? Como a gente pode garantir desde um investidor anjo, né, que aporta capital dentro de empresa, tem linhas de financiamento de governo, tem entidades de pesquisas que acabam financiando também algumas startups, o financiamento coletivo, que também ganhou bastante repercussão aí como crowdfunding, né, o termo em inglês, família, amigos, parentes, que geralmente também ajudam, tudo isso, né, e até chegando ao mais alto ponto de investimento, que é o Venture Capital, todas essas formas de investimento, elas também têm certas funções e também valores que você vai depois ter que retribuir como tributariamente falando para o Estado, né? E você vai ter que depois recolher isso aí. Mas daí depende do modelo, como foi injetado o valor, qual que foi o valor e tudo mais. E antes de chamar o intervalo, eu chamo uma pergunta de telespectador. Vamos ver. O que diferencia uma startup de outros tipos de empresas? Doutora Mônica, a gente adiantou algumas coisas aqui, mas quais são as principais diferenças? Bom, a principal diferença de uma startup para uma empresa com modelo de negócio tradicional é a dinâmica, né? A gente tem um modelo de negócio tradicional, como a gente já sabe o caminho a ser percorrido, a gente já tem ali uma diretriz, uma noção de como as coisas vão seguir e vão caminhar. Quando a gente fala de modelo de negócio inovador, a gente está levantando sempre hipóteses, fazendo testes, validando essa hipótese e aí fazendo ajustes a todo momento na operação, no dia a dia da empresa. Isso é uma das características mais marcantes de uma startup. E outro ponto também que marca de forma bastante intensa ali, que realmente diferencia uma startup de um modelo de negócio tradicional, é a possibilidade e a capacidade de escalar esse negócio, ou seja, de realmente aumentar exponencialmente o faturamento, o lucro dessa empresa, sem de fato crescer ou fazer alterações no modelo de negócio e na operação. E nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre startups, modelo de empresas inovadoras que dão formato a boas ideias, geram lucro e crescem cada vez mais rápido no país.
Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com a advogada especialista em startups, empresas de tecnologia e inovação, Mônica Rossack, e com o advogado e doutor em Direito Empresarial e Sustentabilidade, Henrico Tamioso. Doutor Henrico, a gente adiantou um pouquinho no primeiro bloco. Quem vai abrir ou já tem uma startup pode escolher entre 3 regimes tributários. Quais são eles? Explica um pouquinho melhor para nós. Flávia, a gente pode se filiar, como toda empresa, uma startup ou não sendo uma startup, ao regime do Simples Nacional. Como eu já disse, para um faturamento bruto anual até R$480 mil. Contudo, isso geralmente quando a gente considera uma microempresa, né? Se for empresa de pequeno porte, e aí justamente com relação ao faturamento, que pode chegar até 4,8 milhões de faturamento anual. Indicaria até, né, que esse enquadramento fosse feito justamente com um contador da área, especialista nisso, porque não é nem uma questão jurídica. É mais importante você visualizar qual é o seu negócio, a questão de faturamento e também de tributação de ICMS, de outros impostos como ISS, se for um serviço e tudo mais, e você vai conseguir garantir daí a melhor forma de tributação para ti, dependendo então do seu negócio, da sua atividade, da sua profissão que você exerce, como startup ou não sendo startup. Esse seria o primeiro modelo. Logo, nós temos, então, outras 2 formas também de tributação. A primeira seria o lucro real, e aí é bastante exercido para fintechs. Fintechs é uma modalidade de startup, inclusive, né? Então, todas as instituições financeiras ligadas à área de tecnologia, não só fintechs, mas todas as áreas financeiras também usam bastante esse regime de tributação do lucro real. Então, para receitas brutas acima de 78 milhões, quer dizer, um valor bem superior ao Simples Nacional. E também a gente pode considerar a existência do regime de lucro presumido, né? A partir daí, o lucro presumido também ele vai incorporar alguns tipos de tributos, né? Então, tanto o imposto de renda de pessoa jurídica, como também a contribuição social do lucro, né? E uma margem de lucro pré-fixada em lei, ou seja, depende da atividade, mais uma vez. Geralmente, para atividades industriais, chega aí a 8% do faturamento bruto. Agora, para atividades do comércio e serviços, aí 32%. Então, como eu disse, sempre é melhor entrar em contato com uma pessoa especialista do ramo para vocês tentarem entender qual que é o melhor regime que você vai se enquadrar. Doutora Mônica, vamos falar então de incentivo às pesquisas. O que a Lei Complementar 182 de 2021 fala sobre isso? As startups brasileiras têm recebido aí esses estímulos? Bom, a lei, o marco legal, ele trouxe justamente essa previsão de que algumas iniciativas de setores regulados que tenham essa obrigação de investimento em P&D possam, de fato, direcionar os recursos em investimentos em startups, seja por fundos patrimoniais, FIPs, né, que a gente chama, fundos de investimento em participação, e também algumas outras iniciativas que são gerenciadas pelo poder público, que tenham também como objetivo o fomento desse ecossistema de inovação. E isso é fundamental, né? Elas terem esses estímulos para poder investir em pesquisa e crescer, né, doutora Mônica? Sim, justamente porque quando a gente fala de startups, a gente sempre tem uma questão ali, bem como o Henrique colocou, de gestão de caixa, de como é caro desenvolver novas soluções, como você tem ali um modelo de negócios que não tem um retorno de fato, de faturamento logo no início. Então, o investimento em pesquisa, de fato, é fundamental para que essas empresas possam se desenvolver e consolidar. E também, como a gente está falando ali, né, como o marco legal direcionou bem essa questão dessas empresas de setores regulados, a gente tem um ganho até em relação a nível da sociedade mesmo, né, de desenvolvimento de tecnologias. Doutor Henrico, e o que é o regime especial Inova Simples aí que enquadra as startups? É um regime especial simplificado Inova Simples, né? Onde essas iniciativas empresariais de caráter ainda incremental, inicial, né? Mas também que tem essa questão disruptiva, elas se autodeclaram então startups, elas vão ter facilidades dentro do ambiente nacional para conseguir se desenvolver. Isso que é o regime do Inova Simples. É simplificado, é para quem está começando e você pode ter benefícios, conforme tem as pequenas empresas já benefícios, mas aqui existe ainda uma gama maior de vantagens.
tudo de acordo com o artigo 65A da Lei Complementar 123 de 2006. Então, são vários os tratamentos diferenciados que nós temos a partir dessa lei, né? E sobre isso, recebemos mais uma pergunta. Vamos ver? O que é o anjo investidor e qual é o seu papel? Doutor Henrique, o anjo investidor, ele se torna aí uma espécie de sócio da startup? Como é que funciona? Quando ele investe numa startup, ele não investe uma entrada como um sócio, né? Esse é um dos requisitos para ser investidor anjo de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, né? Eles aportam capital, mas não integram o capital social da empresa, né? Eles não são parte da empresa como sócios. Ele não teria, por exemplo, direito a voto, né? Dentro de uma assembleia nesses termos. Então, quem que é o investidor anjo? É aquele que acredita. É quando você precisa de alguém e vem aquele anjo, e aí ele vai, então, acredita na sua ideia, coloca dinheiro e pensa no lucro a partir dali, né? Ele vai resgatar esse dinheiro que ele investiu conforme a lei determina, né? Ele não pode, por exemplo, resgatar antes de 2 anos, senão ele vai sofrer prejuízo, ele vai tirar menos dinheiro do que ele poderia tirar, né? Doutora Mônica, e uma startup ela pode participar de processos licitatórios com o governo? A gente tem, então, a nova lei de licitações, que já traz ali alguma abordagem, falando da contratação de soluções inovadoras, mas o marco legal das startups, ele cria ali um processo licitatório específico, inclusive permitindo que a administração pública abra esse processo licitatório, mostrando para o setor privado o problema em si a ser desenvolvido e perguntando para eles quais são as soluções que eles têm. Né? Isso antes era completamente o oposto. A gente tinha, na abertura desse processo licitatório, a gente tinha a descrição detalhada do que se buscava. Esse processo novo que foi instituído pelo Marco Legal tem muito, evidentemente, mais fit, que a gente chama, mais adequação com as startups. Doutor Henrique, e o que é o sandbox? Explica aí pra gente. O sandbox regulatório das startups, para as startups, esse termo, né, esse jargão aí que vem agora à tona, é justamente fazendo referência ao termo em inglês caixa de areia para crianças brincarem ali, um local que, de certa forma, é livre, mas também é protegido e tem algumas facilidades. Então, quando a gente fala sandbox regulatório para startups, é justamente um modelo implementado, né, para que diversas empresas, startups que estão começando, ainda mais dentro do setor financeiro, possam trabalhar de uma forma mais livre, quebrando a cara mesmo, tentando entender como é que funciona todo esse sistema, né? Às vezes fazendo solicitações até para tirar dúvidas de como tudo aquilo funciona, né? Isso regulado principalmente pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, e aí eles podem ali trabalhar, errar, acertar também e continuar no caminho correto. É para isso que serve um sandbox regulatório, né? A caixa de parquinho para que as startups possam se desenvolver livremente ali, um ambiente um pouco mais facilitado. Doutora Mônica, e além das licitações, existem outras formas aí que a administração pública pode usar para contratar uma startup? Bom, a gente falou ali desse processo licitatório novo que foi instituído, que tem grandes novidades e que aumenta muito a possibilidade de contratação de soluções inovadoras pelo poder público. E aí a própria lei também institui um novo modelo de contrato entre soluções inovadoras e o poder público, que é o CPSI. Ele tem uma vigência específica, que é 1 ano, ele é até prorrogável, e tem uma limitação também de valor, que são 16 milhões, possibilitando, por exemplo, o adiantamento ali desse valor a ser pago pela administração pública, claro, depois de uma análise criteriosa, se de fato, né, isso é fundamental, mediante justificativa, o que ajudaria muito ali as startups na gestão de caixa inicial, que a gente tem falado aqui, a gente já falou aqui algumas vezes que a gestão de caixa inicial das startups é algo extremamente complexo. E aí esse mesmo contrato, ele pode ser de fato renovado sem a necessidade desse processo licitatório, depois com um contrato de fornecimento, também com algumas limitações, mas a gente já tem essa previsão aí de como vai prosseguir esse processo, depois do processo licitatório, como prossegue essa relação entre a administração pública e as startups. E antes de encerrar o programa, vamos ver mais uma dúvida de telespectador.
Como as startups devem registrar e proteger suas marcas? Doutora Mônica. O registro de marcas, assim como o de empresas tradicionais, ele tem a necessidade de solicitar esse registro no INPE, mas se você tiver enquadrado no regime Inova Simples, você tem uma preferência ali, né? Está previsto uma preferência para análise e para o deferimento do registro da marca. Doutor Henrique, só para a gente encerrar aqui, quais são as dicas para quem está nos ouvindo em casa, nos vendo e tem uma boa ideia de negócio e quer colocar em prática como startup? Pois bem, todo mundo pode procurar ajuda. Não é porque você tem uma ideia que você não pode, muitas vezes, compartilhá-la, às vezes de forma parcial, né? Mas você pode, sim, contar com a ajuda de outras pessoas. Até eu dou sempre a dica de que não ache que sua ideia é tão boa ao ponto de você se abusar daquilo, né? Você falar assim, não vou contar isso para ninguém e vou guardar isso a 7 chaves. Muito dificilmente você vai ter uma ideia realmente original do zero. Você pode, muitas vezes, melhorar algo que já existe. Isso também é uma ideia ótima. Mas procure ajuda, seja em universidades, seja em associações que acabam fomentando aí o setor, né? Então, aceleradoras, mentorias, procure cursos, procure conselhos, professores, pessoas da área, advogados, contadores, para você poder colocar isso em prática. É melhor o feito do que o perfeito, né? Então, vá atrás daquilo que pode te ajudar a realmente colocar aquilo desenvolvido e não ficar só com aquilo guardado a 7 chaves que não vai levar-te a lugar nenhum. Alguma dica final, doutora Mônica? Não, perfeito. O doutor Henrique colocou, de fato, aí o que se deve ter na constituição de uma startup. É muito legal, muito bacana ver que o poder público, e agora a gente tem mais segurança jurídica, ali quando a gente tem a regulamentação desses processos estatórios, a gente tem uma expectativa grande que isso facilite a criação de novas soluções inovadoras, novas startups e empresas, tem ali o direcionamento específico de P&D para essas empresas, vários outros benefícios. Então, eu acho que é um momento muito propício para você ingressar e, de fato, agir com essa ideia que você tem, com essa vontade que você tem de iniciar uma empresa, uma startup. Bom, então é isso. Tem uma boa ideia? Vá atrás de colocar em prática. E assim o nosso programa de hoje chega ao final. Doutora Mônica, doutor Henrique, muito obrigada pela participação aqui no Artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!